Marilyn Monroe foi, sem dúvida alguma, uma das maiores celebridades que já pisaram em nossa terra. E, na minha humilde opinião, uma das mulheres mais sensuais da história da mídia mundial. E quando se trata de um ícone tão gigantesco quanto ela, que continua a sobreviver décadas e mais décadas depois de deixar o nosso mundo, é comum que algumas perguntas surjam ao seu respeito, principalmente se tratando do que teria dado fim à sua vida tão jovem. E, nesse aspecto, será que realmente temos a resposta para essa pergunta? Afinal, teria sido um acidente, suicídio ou um assassinato? Independentemente da opção que você escolher, existem teorias para sustentá-la. E nós faremos um tour sobre cada uma dessas possibilidades. Sejam todos vocês bem-vindos ao canal. Eu sou Boco, o sétimo filho, e hoje iremos vasculhar cada um dos mistérios envolvendo a morte de Marilyn Monroe, a maior estrela do cinema hollywoodiano. Os fatos que antecederam seu suposto suicídio? Segundo algumas pessoas próximas à atriz, mesmo com a pose de mulher forte, Marilyn sempre foi muito vulnerável e guardava todos os seus problemas para si. E mesmo quando mais precisava, acabava não procurando aqueles com quem podia contar, de quem havia se aproximado. Queria lidar com tudo sozinha. Então será que isso teria sido um motivo suficiente para fazer com que ela, aos poucos, chegasse ao ponto de cometer suicídio? De acordo com os registros do seu psicólogo na época, Ralph Grayson, era acreditado que Marilyn Monroe tinha algum tipo de tendência a ter reações paranoicas. Mas mesmo acreditando nisso, o médico duvidava que essa tendência podia ter alguma relação com qualquer tipo de problema psicológico mais grave, como a esquizofrenia. E, considerando a sua popularidade, foi decidido que a jovem não deveria ser internada e que tudo o que ela precisava era de um ambiente familiar e acolhedor, que Ralph fez questão de proporcionar a ela ao integrá-la dentro da sua própria família. Mas será que essa foi mesmo a melhor opção? Marilyn Monroe sempre teve de lidar com episódios de depressão, além de contar com visões completamente deturpadas e ruins de si mesma, o que certamente mostrava como ela sempre via o lado ruim das coisas e os levava para um lado mais depressivo, sendo bem diferente da tradicional e alegre celebridade. Além disso, ao que tudo indica, alguns de seus relacionamentos fracassados acabaram influenciando ainda mais para isso, fazendo com que ela se sentisse cada vez mais rejeitada. Antes mesmo de começar na carreira artística e adotar o nome Marilyn Monroe, a jovem foi casada com um homem chamado James Dougherty, com quem permaneceu entre os anos 1942 e 46. Mas foi a partir do seu casamento com o jogador de beisebol Joe DiMaggio que as coisas realmente começaram a decair. Apesar de ter conhecido a atriz já no auge de sua fama e ter se apaixonado por ela dessa forma, o jogador era extremamente ciumento e passou a se enciumar com as suas apresentações e com a forma sexy como ela era vista pelo público, fazendo com que, em determinado momento, ele chegasse a ser violento. Tanto que durante a lua de mel dos dois, ele teria agredido a atriz, que chegou a gritar por ajuda e apareceu com o ombro machucado, em decorrência da agressão. 9 meses depois, a relação chegou ao fim. Além disso, esse não foi o único fator trágico do seu relacionamento. Ao que tudo indica, ela teria engravidado do jogador
mas infelizmente acabou perdendo o bebê. E como ela queria muito ser mãe, aquele foi um momento extremamente difícil para Marilyn Monroe. Por conta disso, Marilyn começou a chegar atrasada para as produções e, de uma hora para outra, passou a não aparecer em grande parte do início das gravações, mostrando que naquele momento ela realmente já não estava bem e os entorpecentes deixavam tudo pior. Depois do curto relacionamento que foi de 1954 a 55, Marilyn Monroe voltou a se casar, desta vez com Arthur Miller, com quem permaneceu entre os anos de 56 e 61. Mas mesmo que o entusiasmo inicial fosse grande, as coisas também não deram muito certo entre eles. Aparentemente, ela teria encontrado anotações de Miller sobre ela mesma, dizendo que apesar de achar que Marilyn era um tipo de anjo no começo, o tempo mostrou que ele estaria enganado e que ela era apenas uma mulher medíocre, comum. Além disso, em outra parte, ele chegou a dizer que ela tinha tantos defeitos quanto a sua ex-esposa, ou seja, deixando claro que os interesses relacionados a ela eram em grande parte devido a uma imagem perfeita que ele próprio havia criado dela. E certamente deveria ser frustrante ter todos à sua volta, incluindo os mais próximos, esperando sempre pela sua mais perfeita forma, sem nunca deixar uma brecha sequer para a imperfeição que sem dúvida existe dentro de todos nós. Tanto que em algumas de suas declarações, Marilyn afirmou achar a tarefa de ser feliz quase tão difícil como a de ser uma boa atriz. E que, como o seu trabalho, viver também exigia muita dedicação. Inclusive, em um certo momento, ela acabou passando 4 dias em uma clínica psiquiátrica para tratar do abuso de medicamentos. E meses depois, isso resultou em sua morte. Mas mesmo com todos esses indícios de que ela não estava bem e que o colapso poderia realmente ter culminado em sua morte, será que esses são os únicos pontos relevantes sobre o fato? Controvérsias sobre a morte de Marilyn Monroe. Sempre existiram suspeitas de que Marilyn Monroe havia tido um caso secreto com John Kennedy, o 35º presidente dos Estados Unidos. Sem falar na sua relação também secreta com Robert Kennedy, o irmão do presidente e também procurador-geral dos Estados Unidos naquela época. Mas, acredite, esse não é o único fato controverso, interessante a anteceder a sua morte. Afinal, descobertas recentes mostraram que ela chegou a ser investigada pelo FBI. E esse fato é muito importante para o decorrer da história. Aparentemente, Marilyn foi muito investigada durante o seu casamento com Miller, já que ele mesmo era alvo do macartismo, movimento político nascido da paranoia da Guerra Fria entre Estados Unidos da América e a antiga União Soviética, que tinha no comando o senador Joseph McCarthy, daí o nome macartismo, que, violando direitos constitucionais, destruiu carreiras de diretores, roteiristas, produtores, atrizes e atores. Qualquer um, sem provas, poderia ser acusado de ser traidor e comunista. Um exemplo, aliás, um bom exemplo cinematográfico disso você vai encontrar em Culpado por Suspeita, com o ator Robert De Niro. E levando em consideração o posicionamento de Henry Miller e o fato de que o mesmo acabou se alistando durante a Guerra Fria, não era de se surpreender que o homem fosse um alvo de investigação. E segundo algumas teorias da conspiração, talvez isso tenha feito com que Marilyn fosse marcada para sempre. Outro fato que contribuiu com essa ideia é que durante uma viagem para o México, a atriz acabou se encontrando com alguns amigos classificados como famosos comunistas americanos que haviam sido expulsos dos Estados Unidos. Essa sua relação fazia com que ela estivesse ao mesmo tempo em 2 opostos políticos,
levando em consideração a sua relação misteriosa com os Kennedy. Por isso, na visão do governo, ela certamente não era o tipo de mulher para se ter próximo do presidente. Mas será que isso seria um motivo o bastante para que eles armassem uma emboscada para ela e mascarassem a sua morte como um suicídio? Bom, para alguns, como você já deve imaginar, a resposta para essa pergunta certamente é sim. O fato é que Marilyn nunca escondia a sua opinião sobre qualquer que fosse o assunto, incluindo a política. E em um certo momento foi registrado por um informante que durante um jantar com o presidente na casa do seu amigo Peter Lawson, ela havia discutido com John Kennedy por conta da moralidade dos testes da bomba atômica. Além disso, o relatório ainda conta com uma observação que a coloca como consistentemente de esquerda, tornando o risco político algo extremo. Afinal, ela poderia facilmente confessar assuntos sigilosos que haviam sido conversados com o presidente sobre os testes militares para, literalmente, o maior dos inimigos dos Estados Unidos naquele momento, a União Soviética. Sem falar que, devido ao seu histórico quanto à depressão, as suas perdas e a sua passagem pela clínica, não seria difícil tornar crível a ideia de que ela simplesmente cometeu suicídio, afinal todas as peças se encaixavam e ninguém naquele momento questionaria sobre isso. Tanto que, um mês antes de sua morte, Marilyn foi avisada para que nunca mais ligasse ou entrasse em contato com os Kennedy. E aparentemente a ordem veio diretamente de Robert Kennedy. Além disso, descobertas recentes apontam que Marilyn teria engravidado de Robert, mas que teve que realizar um aborto pouco antes da sua morte, a mando do pai da criança, do que certamente abre muitos questionamentos. Em contrapartida, ela estava tão triste pela situação que, por conta própria, começou a misturar bebidas com calmante e estava se decaindo rapidamente, fazendo com que no dia 5 de agosto de 1962 ela fosse declarada morta aos 36 anos de idade. De acordo com os registros oficiais, ela foi encontrada em sua cama pela governanta. E no momento, ela estava segurando um telefone fora do gancho e os remédios para dormir ao seu lado. Por fim, a sua morte foi definida como uma overdose de drogas e nenhum bilhete de despedidas foi encontrado. Ela simplesmente não estava mais entre nós. E a declaração veio como um possível suicídio ou um acidente devido ao abuso de medicamentos. Naquela época, o maior relato considerado sobre a sua morte foi fornecido pela senhorita da casa, que a encontrou. E, segundo as informações fornecidas por ela, Marilyn teria ido para o seu quarto às 8 horas da noite, fechando a porta e não falando mais nada durante a noite. Foi então que, por volta das 3 horas da manhã, a mulher teria se levantado e percebido que a luz do quarto ainda estava acesa. Naquele momento, a porta ainda estaria trancada e, preocupada com a situação da patroa, ela ligou para o psiquiatra de Marilyn. O médico teria conseguido entrar pela janela e, naquele momento, acabou encontrando a atriz deitada de bruços na cama. Para quem foi ou seria o último telefonema? A inconsistência está no fato de que, segundo a viúva de Arthur, o homem responsável pelas relações públicas da atriz, naquela noite, o casal teria ido para um show quando seu marido recebeu uma ligação da casa de Marilyn, afirmando que havia um problema com ela. E por volta das 10h30 da noite, a mulher acabou indo para sua própria casa enquanto o seu marido foi para o lar de Marilyn resolver a tal questão, fazendo com que, apesar de não ter sido considerado oficialmente, algo terrivelmente ruim tivesse acontecido muito antes da meia-noite. Então, seguindo esse raciocínio, será que foi tudo uma armação? Uma encenação para mascarar o que realmente havia acontecido? Afinal, a ligação comovente da senhorita da casa às 3 horas da manhã não era real?
Aquele não havia sido o momento da descoberta da morte da atriz? Além disso, o psicólogo não havia sido o primeiro a ser chamado para resolver a questão e a mulher não era a única no local durante toda aquela noite. Bem, a viúva de Arthur não foi a única a contar essa versão alternativa da história. Segundo uma ex-funcionária de Arthur, ele teria assumido ter ido até a casa de Marilyn por volta das 11 horas naquela noite, sendo impossível que o momento em que a senhorita a encontra, às 3 horas da manhã, seja verídico. Para complementar, existem evidências de que uma ambulância tentou levá-la até o hospital em estado letárgico naquela noite. Nessa versão, ela teria morrido na ambulância a caminho do hospital e, quando isso aconteceu, eles a levaram de volta para casa. Além disso, em informações confidenciais de um agente do FBI, foi revelado que Robert Kennedy estava na cidade quando Marilyn morreu. Outro fato suspeito é que, segundo um dos jornalistas presentes lá naquele dia, um helicóptero teria sido usado naquela madrugada por Robert Kennedy, que acabou indo embora da cidade às 2 horas da manhã. Algo extremamente suspeito, principalmente se considerarmos que, ao tentar contatá-lo, o jornalista foi avisado de que seria adequado que ele não seguisse com aquela história. E foi exatamente isso que eles fizeram. Por fim, basicamente todas as fotos e conversas de Marilyn com algum dos Kennedys foi confiscada por supostos agentes do FBI para manter aquela relação escondida. E com isso, a história de Marilyn acabou. O problema é que, no final das contas, tudo que temos são especulações. E apesar de terem sido reunidas diversas informações que possam colocar em dúvida o fato de que ela se suicidou e abrir um questionamento sobre o seu possível assassinato, nenhuma informação sólida foi encontrada para confirmar de uma vez por todas essa teoria. No final das contas, talvez o seu agente só estivesse tentando amenizar a situação ao levá-la de volta para casa e armar aquela cena. E talvez os federais só estivessem tentando manter limpa a imagem do presidente ao eliminar as provas da sua relação com a atriz, ou, em um outro caso, talvez as especulações estejam certas e eles realmente tenham feito algo para calá-la de uma vez por todas. Entretanto, o que eu posso fazer é mostrar a vocês todos os pontos controversos existentes a respeito desse fato no final. Eu gostaria muito de saber qual a opinião de vocês aqui nos comentários sobre esse assunto. Eu vou ficando por aqui. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e comentar, né? Dizer pra gente por que gostou. E, na sua opinião, o que você acha? O que aconteceu com Marilyn Monroe? Vou adorar ler todos os comentários. E até o próximo vídeo.